ela é essencial para o nosso ser. A mente, ela é essencial para se manifestar para a vida. Seja amigo da sua mente. Não tente criar um estado de repulsa com a sua mente, porque existe uma diferença entre os pensamentos repetitivos, viciosos, que são negativos, que te oprimem, que são de auto-julgamento. Esse não representa a sua mente, tá? A sua mente, ela é muito mais que isso. Isso são pensamentos que fazem parte do seu sistema mental. A questão aqui é repelir a mente em estado meditativo para você entrar no estado de presença, para você reconhecer o seu estado de ser, que é aquilo que você é, que não é mente, não é matéria, ok? Não vamos prolongar aqui nessa questão. A questão aqui é saber diferenciar a dinâmica da vida entre ser, representar, estado de mente dual e estado não dual. É o objetivo desse vlog. Então, por exemplo, através da mente que eu planejei que eu vou fazer o almoço hoje, através da mente que eu planejei fazer esse vlog. Útil, funcional. Se alguma coisa acontecer fora desse previsto, não preciso entrar em pânico. Não preciso dizer, nada dá certo. Esses pensamentos que surgem, eles podem ser destrutivos. Então, por isso que a gente vai trabalhar isso aqui. Então, agora, diante dessa dinâmica aqui, eu vou descer, independente das circunstâncias, e vou encerrar a meditação com vocês. E esse vlog tem o objetivo de gravar as coisas ao vivo, tá? Então, o objetivo não é... Eu vou descer um pouquinho pra meditar aqui na praça e já venho, tá? Rapidão. Tá comendo, meu amor? Conseguiu o pãozinho? Papai já volta, tá bom? Onde você vai? Papai vai meditar aqui na esquina e já vem. Então, como funciona? Uma vez que você praticou a meditação e reconheceu os pensamentos que surgem e desaparecem, você vai estar mais apto a progredir no processo. Então, esse vídeo esse vlog é para quem já medita, já está buscando o autoconhecimento, expansão da consciência, não sei que nome a gente tem que chamar isso. Então, um vídeo já para intermediário, base, indo para avançado, tá? Então, se você ainda não tem contato com meditação, nunca meditou, quer começar, talvez esse assunto seja um pouco complicado demais para você compreender. A gente eu vou fazer mais vídeos relacionados a você meditar, para você meditar do básico, né? Fechar os olhos, que ajuda porque os seus olhos, vocês estão ouvindo a mesma imagem que eu estou ouvindo, tá? Os olhos, ele é um sensor muito importante para a vida, né? Então, os seus olhos, eles te chamam muita atenção para o seu sistema mental. Então, se você fechar os olhos, você já fecha uma janela grande do mundo mental, do mundo dual, que vai ficar mais fácil você se auto-perceber, você reconhecer quem você é. Então, fechar os olhos faz parte do iniciante, fechar os olhos para meditar. Se concentra na respiração, já está fazendo aqui uma prévia pro iniciante. Se concentra na respiração, porque a respiração te chama para o estado presente, porque a respiração é uma realidade, não é mental, a respiração está acontecendo. No Mindfulness se usa bastante a respiração como âncora para você estar no presente. E aí você persiste nisso. Quando você está fazendo esse exercício de respiração, fechar os olhos, o que vai acontecer que vai te atrapalhar disso? Por que você não vai morrer sentado fazendo isso? Porque vão vir os pensamentos, a sua mente vai se manifestar e vai dizer: está doendo seu pé, está com sede, está com fome. E aí você vai ter que lidar com essas circunstâncias. Aquilo que de fato você precisa reagir e aquilo de fato você não precisa reagir é extremamente simbólico. Pessoal, essa aqui é a praça que fica aqui. Vocês viram comigo, alguns metros de casa, eu moro aqui. Que seja tranquilo, uma área verde, vou sentar e vou fazer algum tipo de meditação com vocês, tá? O interessante desse vlog é que assim, eu não vou gravar um vídeo e depois eu vou em casa editar um áudio e começar a falar, fecha os olhos. Não. A questão aqui é real. É o pensamento que eu estou pensando agora, é o estado de presença que eu estou agora, não é nada forjado. É um vlog real. O meu intuito é trazer para vocês como é possível estar em estado de presença, lidar com o dia a dia e manter
e manter isso como uma prática espiritual, tá? Importante, hoje é um dia de folga, né? Meu trabalho, eu sou enfermeiro, eu trabalho 12 horas, é plantão, é longo. Talvez mais à frente eu possa fazer um vídeo como eu lido com isso no meu plantão, tá? Então, basicamente, eu achei aqui um lugar, nunca meditei aqui, mas parece um lugar interessante, ó. E nós vamos meditar aqui junto. Pessoal, uma coisa importante é o seguinte: o silêncio é a nossa casa, é a casa do nosso ser, é a casa do seu eu, é a casa, é o nosso estado primário, é o silêncio. A mente, o iniciante ou quem for a mente por si só, ela não reconhece o silêncio. O silêncio é o inesperado. O silêncio interno é a falta de controle, porque a mente ela precisa ter algo, ela precisa ter algum objeto para ela controlar. Então, se você está sentindo uma sensação que é boa dentro de você, a sua mente vai falar assim: olha, uma sensação boa, vai te dar prazer, e você vai falar: ótimo. Não é isso, não é esse o processo espiritual de autoconhecimento. O autoconhecimento é você entrar num estado de silêncio que não é bom e nem ruim, porque tanto o bom como o ruim é um barulho, é um movimento, é uma interferência para o seu estado natural anterior, tá? Então, o silêncio no começo, ele é o desconhecido causa insegurança, causa inquietude. Aí como você vai conseguir entrar no estado de silêncio, sendo que quando você percebe aquele silêncio dentro de você, a sua mente reativa vai lá e fala: não, tô procurando algo, não acho. Não é isso. É esse silêncio aí que você tem que se entregar para ele. Você já achou. Só que a sua mente não deixa você descobrir. Porque o processo de volta para casa espiritual, o processo de volta para o seu estado espiritual, que te comunga com Deus, que você por fim é Deus, é através desse silêncio, dessa quietude. Então, no começo, o silêncio, ele é difícil. Ele te gera inquietude. Você precisa se render a ele. É um processo que você precisa experimentar, que você precisa trabalhar, e eu tô aqui para te ajudar nisso, tá bom? Eu tenho trauma. O trauma faz parte do barulho da mente, faz parte do seu sistema. Importante colocar aqui tudo que você acumulou, tudo que você é de conhecimento, de causa, de experiência, não é seu, tá? É temporário. E ao mesmo tempo que não é seu, porque é temporário, porque o que você é não é temporário, tudo isso pode ser curado, vamos dizer assim. Você faz terapia, isso desaparece, você trata aquilo ali, ou seja, é temporário, faz parte da impermanência, mas também não só é seu, porque também faz parte do sistema, porque você adquiriu isso do sistema do qual você faz parte, ou seja, você, ego, identidade, é falso, é temporário, e se comunga, se envolve com o sistema do que você viveu. Então, família, antepassados, pessoas, presidente, política, pobreza, riqueza, tudo isso moldou você, tá bom? Mas tudo isso é falso, tudo isso não é quem você é. Tenha consciência que essas manifestações que você tem de trauma e de boas vivências é tudo temporário, é tudo imaginação. O que diferencia para saber que isso é imaginação? Ele surge na sua mente, essa ideia, e você não reconhece que isso surgiu na sua mente. Ele simplesmente surgiu e você se conectou naquilo, e você vai dando energia para aquilo, e aquilo vai te fazer vir outro pensamento. Quando você perceber, já passaram minutos ou horas ou dias, você falou: nossa, essa ideia não sai da sua cabeça. Quem está dizendo essa ideia não sai da minha cabeça? Esse problema. O que te faz procurar um psicólogo? O que te faz procurar um terapeuta? São ideias, pensamentos repetitivos, que te assombram, mas que são temporários. Quanto mais você se aprofunda, quanto mais você se entrega para o ser, quanto mais você entrega para o silêncio, menos força esses pensamentos, essas interferências vão ter, a depender de cada um, tá? A minha linha, não sei como eu posso chamar, filosófica, é não dualidade, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Advaita Vedanta, vamos chamar assim. O meu processo é a negação do mundo manifesto, ok?
A negação do mundo manifesto te leva a um estado de loucura mental, porque ele se manifesta, ele está aqui. Os traumas influenciam no seu dia a dia. É essa que é a complexidade. É a negação do mundo manifesto como realidade suprema, conhecendo a si mesmo como a realidade suprema, que está em comum sintonia com esse mundo manifesto que você nega por sua vez, porque ele não é a última realidade. Assim como eu estava em casa, o meu filho entrou, recebi chamada. Isso vai acontecer. Se você não sabe quem é você, se você não tem o seu centro, você se perde na primeira ligação que você não atendeu, ou na primeira ligação que você atendeu e foi um problema, ou a primeira intervenção de um filho seu. Saia do emocional, saia do mental, volte para dentro. É isso, pessoal. Esse vlog do dia serviu para a gente começar a nossa experiência aqui. O mais importante desse projeto não é um áudio gravado refletindo sobre uma rotina. É agora. É o vlog como as coisas são. É autêntico, é intimista. Tá? Espero que isso contribua para o seu desenvolvimento espiritual. Agora eu vou pegar essa câmera aqui. Vou com vocês. Voltar para casa. E se surgir mais alguma reflexão, eu compartilho aqui. O que é importante, pessoal? O importante é, para que você fale, para que eu fale, para que você interaja, para que você viva, você usa a mente, ok? Eu estou usando a mente, estou usando o pensamento. Só que existe uma diferença entre você usar a mente para interação direta, autêntica como essa, e a partir do momento que eu parei de falar, encerrou. Entende isso? A mente que usa para as funções cotidianas, preparar comida, conversar aqui com vocês, interagir com pessoas, essa mente funcional, ela não te persegue, ela não é maléfica. É possível você estar no estado de presença e falar. Agora, se enquanto eu estou falando, enquanto eu estou cozinhando, ficam vindo pensamentos que atrapalham, ou você queimou alguma coisa na comida, você já altera o seu estado de humor, você já tem que... Se perdeu, aí você realmente não está no estado de presença enquanto você faz as suas atividades do dia a dia. Mas é possível, esse é o objetivo do vlog, estar no estado de presença e se manifestar no mundo com as coisas sem se deixar afetar, porque as coisas vão surgir. Bom giorno. Porque as coisas vão surgir. O rapaz ficou me olhando, me encarando, eu achei que ele queria me cumprimentar. Então as coisas vão surgir nesse mundo manifesto. Não importa o que aconteça agora, eu devo voltar imediatamente para o meu estado anterior. Esse é o exercício que eu faço há anos. Que dá resultados. Voltar para casa é voltar para o silêncio. O silêncio não existe nada, não existe nenhum bom nem um ruim, nem eu preciso ou não preciso. É a negação de tudo. E ainda assim você está vivo. Ainda assim você está presente. Estado de presença é por isso. Não tem nada acontecendo na sua mente, não tem nenhuma preocupação. É como se você não estivesse negando o mundo naquele momento, o silêncio. Mas ainda assim, você está ali, testemunhando. Você está vivo, a vida existe e se manifesta em você. Vai ter um vlog que eu vou falar. Depois eu vou colocar aqui. Vai ter um vlog, uma meditação que eu vou falar sobre essa questão, tá? Específico só sobre esse assunto. É isso aí, pessoal. Voltei para casa aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É a minha primeira experiência de vlog.